tá bom? Pessoal, eu vou começar com um exercício que o Breno me mandou, que é um exercício da lista. Pelo menos eu vou fazer algum comentário a respeito daquela questão das chaves, para a gente se situar na ideia, tá? E depois vocês fiquem à vontade aí para estar mandando alguma outra pergunta, algum outro exercício. Eu vou só tirar o print aqui do exercício para mandar aqui para o PowerPoint, que fica mais fácil da gente analisar o passo a passo dele. Ó, vamos recortar aqui a imagem. Eu já compartilho a tela com vocês, só um instantinho. Beleza, beleza. Tá aqui. Então deixa eu compartilhar a tela aqui com você para você acompanhar a ideia desse exercício. Estava na lista que eu te mandei lá dos circuitos chaveados, tá? É um lá do projeto Medicina, o exercício 65. Então vamos ler juntos aqui, pessoal. Ó. Supondo idênticas as três lâmpadas da associação, analise as afirmações. No item 1, ele fala que vai abrir o circuito no ponto B, aí ele está dizendo que somente a lâmpada 3 apaga. Pessoal, no vídeo que eu te mandei, eu explico essa ideia da chave. Né? Quando você abre uma chave, você não possibilita a passagem de corrente por aquele fio que a chave abriu. Isso gera um fio chamado de curto-circuitado. Então, quando você abre a chave no ponto B, como o ponto B está numa associação aqui em paralelo, a gente sabe que quando a corrente chegar nesse pontinho aqui, que é o nó, ela vai se dividir em duas partes, que nesse caso vão ser partes iguais, porque as resistências são iguais. O exercício menciona isso, né? Supondo idênticas as três lâmpadas. Então, são lâmpadas de mesma resistência. Então, de fato, eu continuo tendo corrente passando aqui no ponto A, porque ele não está em paralelo, e tem corrente aqui passando na lâmpada de cima, porque a corrente dividiu. Então, se eu abrir a chave no ponto B, realmente só a lâmpada L3 vai apagar, porque é o único dispositivo que está conectado diretamente a essa chave no ponto B. Pegou a ideia? Então, realmente, o item 1 é verdadeiro, tá bom? No item 2, se eu abrir o circuito no ponto A, todas as lâmpadas vão apagar. Pessoal, tá certo isso? Tá certo. Acompanha a ideia. A corrente sai aqui do gerador, chega aqui no ponto A. Se essa chave abrir, essa corrente não consegue chegar na lâmpada 1 e também não consegue chegar na 2 e na 3, porque essa chave ela é anterior a todas as lâmpadas do meu circuito. Então, realmente, se eu abrir a chave A, todas as lâmpadas apagam, não passa corrente por nenhuma delas. Então, o item 2 também é verdadeiro. Então, você percebe que o item 1 e o item 2 são só análises qualitativas do abrir ou fechar a chave. O que é simples de resolver o item 1 e 2 dá um pouquinho mais de trabalho no item 3. Tá? Mas vamos resolver o passo a passo dele aqui. Ó. Abrindo o circuito no ponto B, a lâmpada 1 vai diminuir de brilho e a lâmpada 2 vai aumentar. Pessoal, vamos com calma então. Toda vez que o exercício fala de brilho de lâmpada, isso tem a ver com potência, ok? O brilho da lâmpada está diretamente relacionado à potência. Então, quanto maior a potência que estiver passando por aquela lâmpada, por aquele resistor, maior vai ser o seu brilho e o contrário também é válido. Menos brilho, menos potência. Só que essa potência que a gente está calculando, novamente, resgatando um conceito lá do bimestre passado, é aquela potência chamada de potência dissipada, porque é a potência que está sendo dissipada no resistor, na lâmpada. E a gente já viu que existem duas equações para calcular a potência dissipada no resistor. Tem o R ao quadrado e tem o U ao quadrado sobre R. São as equações que relacionam potência dissipada. Lembra disso? E como sempre eu digo para você, pessoal, a equação mais fácil, mais simples, mais exata, mais precisa para ser utilizada é RI ao quadrado. Por quê? Porque é mais fácil descobrir qual é a corrente que passa no resistor do que a tensão que cai sobre ele. Fica com essa dica, acredita em mim que eu te consagro.
Para calcular dissipado é mais simples, não estou dizendo que é sempre que a gente vai utilizar, tá bom? Mas é mais simples o R ao quadrado e eu vou te mostrar isso nesse circuito. Então, o exercício está querendo saber como que eu posso calcular a potência no resistor quando a chave está aberta ou quando a chave está fechada. No caso aqui, quando a chave do circuito do ponto B abrir. O que, que vai acontecer, tá bom? Pessoal, então vamos fazer as duas situações. Primeira situação que a gente vai fazer é com a chave fechada. Para eu conseguir comparar o que, que vai acontecer com as resistências se a chave abrir. Tudo bem? Eu vou fazer essa comparação. Pessoal, com a chave fechada, está todo mundo funcionando do jeito que se espera. Tudo bem? Passa a corrente aqui no ponto A, a corrente divide aqui no ponto B. Então a gente vai resolver o circuito normalmente como a gente já conhece, ok? Então vamos primeiro calcular a resistência equivalente. Isso não vai mudar. A gente vai resolver o circuito para calcular a corrente para depois ver a potência, tá bom? Vou calcular primeiro, pessoal, a resistência equivalente lá naquela associação de paralelo, para depois a gente juntar com a associação em série. Tudo bem? É resolver o circuito como a gente já está acostumado. Isso não mudou. Pessoal, eu tenho duas resistências iguais em paralelo. Como é que a gente resolve isso? Lembra lá dos casos especiais? Pega o valor da primeira e divide pela quantidade. Pega o valor de uma delas, divide pela quantidade. Isso só funciona para resistores iguais em paralelo, que é o caso aqui, tudo bem? Então, o que, que eu estou fazendo? Esses carinhas aqui, ó, deixa eu inserir uma forma para você não se perder. Esses carinhas aqui, deixa eu tirar o preenchimento. Vai, meu filho. Isso. Aqueles dois carinhas ali, pessoal, eu estou substituindo por um único resistor de R sobre 2. Tudo bem? Só que ainda tem um outro resistor ali que vai estar em série agora, né? Então, o que, que eu posso fazer? A resistência equivalente total vai estar em série. Então, eu vou somar. Eu vou somar esse R sobre 2, que eu juntei, mais a resistência R dessa lâmpada que está aqui sozinha. Tudo bem? Se você somar essas frações, pessoal, faz a soma aí com calma, tira o mínimo, papapá, dá 3R dividido por 2. Tudo bem? Então, essa é a resistência equivalente total do circuito quando a chave está fechada. Então, agora, pessoal, para calcular a corrente, eu vou usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Tudo bem? Então, o que, que vai acontecer? O U, pessoal, é a tensão da bateria, é U. Não importa o valor, tudo bem? Vamos utilizar a letra que a gente consegue se virar bem. Isso é igual. A resistência equivalente, pessoal, é essa aqui, ó. 3R dividido por 2. Tudo bem? É a resistência equivalente. Vezes a corrente I, que eu vou chamar de I fechada. Tá bom? Corrente I quando o circuito tem a chave fechada. Vou deixar assim. Tudo bem? Para isolar essa corrente, pessoal, o que, que eu vou fazer? Esse 2 aqui que está dividindo, eu vou passar para cima multiplicando. E o 3R que está em cima, eu passo para o outro lado dividindo. Tudo bem? Eu estou multiplicando em cruz. Então, o que, que vai descobrir? Ó, I fechado vai ser igual a... O 2 subiu, 2U, dividido por o 3R desceu. Está aqui. Essa é a corrente do circuito quando a chave está fechada. Perfeito? Guarda esse cara. Guarda esse cara que depois a gente vai resolver. Depois a gente vai brincar com ele. Agora vamos fazer, pessoal, quando o circuito tiver a chave aberta. A chave abriu aonde? A chave abriu no ponto B de bola. Perfeito? O enunciado está me dizendo que a chave abriu no ponto B de bola. Se a chave abriu no ponto B, pessoal, essa resistência aqui, que é o L3, eu já vou tirar essa aqui que você já entendeu. Essa resistência L3, a lâmpada L3, ela vai deixar de funcionar, porque não está passando corrente sobre ela. Concorda comigo? Então, se essa corrente, se essa resistência não funciona, é como se esse fio não existisse. Quando você abre uma chave, pessoal, a corrente vai olhar para aquele fio e falar: oh, a ponte caiu, o caminhão nem passa por lá. Então, aquele fio, pessoal, ele deixa de existir. É a análise que eu fiz com você lá no vídeo sobre circuitos chaveados, tá? Então, esse fio aqui
Vou deixar ele bem mais espesso, para você entender que quando a chave está aberta, esse fio ele não existe mais. Tá bom? Então agora, pessoal, eu vou colocar assim, ó, fio B, tudo bem para você entender? É o fio onde está o ponto B, entre aspas, né? Deixa de existir. Para a prática da conta do circuito, esse fio ele não existe mais. Então agora, pessoal, como que ficou o seu circuito? Ficou um circuito em série. Porque olha só, a corrente vai sair aqui do gerador, passa pelo ponto A e agora ela só pode passar aqui por cima. Entende que não tem mais esse fio aqui embaixo. Então agora virou uma associação em série com L1 e L2. Pode parecer que é paralelo, mas com a chave aberta esse fio não existe mais. Então o único caminho que a corrente pode fazer é passar por cima. Se a corrente só tem um caminho, então é uma associação em série. Tá bom? Então o circuito virou série com L1 e L2. Então a gente vai somar as resistências porque é uma associação em série. Pegou a ideia? R mais R dá 2R. Tá aí. Então com essa nova resistência equivalente, eu jogo de novo na primeira lei de Ohm, na formulinha do Uri. Então vai ficar U é o mesmo, tudo bem? É a mesma bateria, não mudou. Isso vai ser igual. A nova resistência é 2R, a corrente, vou chamar de I aberta. É a corrente quando a chave está aberta. Tudo bem? Para isolar o I aberto, o 2R que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Tá bom? Matheus, é o conteúdo da aula de hoje, tá? É o conteúdo da parte de circuitos chaveados. Tá bom? Eu mandei um vídeo e mandei alguns exercícios para fazer. É a aula de hoje. Tudo bem? Esse 2R, pessoal, que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. U sobre 2R. Pronto, está aqui. Então agora, pessoal, eu descobri as duas correntes. A corrente no circuito aberto, a corrente quando a chave fechou. Tudo bem? Agora a gente consegue fazer uma comparação para o cálculo lá da potência. Tá bom? Por quê, pessoal? O exercício quer saber se a potência aumenta ou diminui. Porque ele fala de brilho. Como a resistência, entenda que agora a gente está calculando a potência no resistor específico, no L1 e no L2, tudo bem? As resistências individuais não mudaram. Então, o que manda no cálculo da potência desse exercício é apenas a corrente. O que eu estou querendo dizer? Que se a corrente aumenta, a potência também aumenta. Cortou aqui a imagem? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Pronto. O que eu estou querendo dizer é isso. Se a corrente aumentar, a potência também vai aumentar. Perfeito? Porque as resistências individuais não mudaram. O que mudou foi a resistência total do circuito, a resistência equivalente. Pessoal, qual corrente é maior? A corrente fechada ou a corrente aberta? Dá para descobrir isso? Dá, né? Olha só. O U e o R são iguais nas duas correntes. Só que os números estão diferentes. Nessa corrente aberta, na corrente fechada, tem o 2/3. Concorda comigo? 2/3, pessoal, dá uma dízima periódica, é 0,666. Tá bom? Então, o que o exercício está querendo dizer? Que a corrente fechada, ela vale 0,66 U sobre R. U sobre R. Se eu utilizar essa mesma ideia aqui na corrente aberta, olha só. 1 sobre 2, aqui o número que está escondido é 1, né? Concorda comigo? 1 dividido por 2 é 0,5, pessoal. Então a corrente aberta é 0,5 U sobre R. Então, de fato, quem é maior, pessoal? A maior corrente que está passando no circuito é a corrente fechada. É a corrente quando a chave está fechada. É 0,66, qualquer coisa. E a corrente, quando a chave está aberta, é 0,5 qualquer coisa. Então, quando a chave está aberta, está passando menos corrente no L1. Se passa menos corrente no L1, quer dizer que ela vai brilhar menos. Pegou a ideia? E eu sei que a corrente que passa no L1 é exatamente esse valor, porque esse cara está em série. A corrente que sai do gerador, ela vem diretona aqui e acerta o L1. Então, em L1, existe menos corrente.
Se existe menos corrente, existe menos potência. Se existe menos potência, existe menos brilho. Ok? Então, de fato, o L1 vai brilhar menos. Só que o exercício fala que a lâmpada L2 aumenta o brilho. Pessoal, o que a gente tem que tomar cuidado é com qual é a corrente exata que passa pela lâmpada L2. Entenda, quando o circuito está aberto, quando a chave está aberta, a corrente é essa mesma aqui que está passando. Por quê? Porque esse cara está em série. Esse fio aqui de baixo não existe, lembra disso? Quando a chave abriu, esse fio de baixo não existe. Então, a corrente que está passando no L2, no segundo caso, é 0,5 U sobre R. Agora, quando a chave está fechada, a corrente que passa nesse cara não é 0,66. Essa corrente, pessoal, é a corrente que passa, é a corrente que sai do gerador. E agora acompanha a minha ideia. Quando a corrente está chegando aqui, pipipi, pipipi, popopó, popopó. Chegou aqui no nó, o que ela faz? Ela divide. E ela divide em duas partes iguais. Por quê? Porque as resistências são iguais. É só nisso, tá? Como as resistências L2 e L3 são iguais, a corrente que passa em cima e embaixo é a mesma. Então a corrente vai dividir em duas partes iguais. Então a gente pode colocar assim, ó, a corrente que passa no L2 é metade da corrente que sai do gerador. E qual é a metade de 0,66? É 0,33. U sobre R, né? Isso não importa. Ou seja, quando o circuito está fechado, a corrente que passa no L2 é 0,33. Quando a chave está aberta, a corrente que passa é 0,5. Ou seja, é uma corrente maior. E se a corrente é maior, a potência é maior, então ela vai brilhar mais. Então tá certo. Percebeu? Então olha aqui, ó. Quando no L2 está passando mais corrente, quando a chave abre. Se está passando mais corrente, tem mais potência. Isso implica em mais brilho. Mais brilho. Então, realmente, pessoal, o item 3 também está certo. Porque ele fala aqui, ó, abrindo o circuito no ponto B, a lâmpada 1 diminui de brilho, sim, porque está passando menos corrente, era 0,66, virou 0,5. Só que para a lâmpada 2 aumenta, porque na lâmpada 2 passava 0,33 e agora está passando 0,5. Então, realmente, o item 3 está certo. Todas as afirmações estão corretas, a alternativa E de helicóptero. Tá aí. Então, o que o item 1 e o item 2 eram mais simples, o item 3 era mais complicadinho. Mas perceba, pessoal, que a análise matemática do circuito é a mesma. Calcular a resistência equivalente, primeira lei de Ohm, e se tiver associação em paralelo, você divide a corrente. E aqui ele pergunta de potência, precisamos relembrar essa ideia de potência relacionada a brilho de lâmpada, potência dissipada. A diferença que a gente está vendo agora é quando a chave abre e quando a chave fecha. Chave abriu, aquele fio não existe mais, não passa a corrente. Chave fechou, a coisa funciona normalmente. Tá bom? Ótimo exercício, hein, pessoal? Muito bom mesmo, tá? Alguém tinha levantado a mão aqui, acho que era o Piccoli, né? Piccoli, você levantou a mão, filho? Quer falar alguma coisa? Não, professor, foi um... Tá tudo bem? Beleza. Breno, sei que perguntou, deu para pegar a ideia, o restante que acompanhou também, tudo bem? Entendemos o exercício? Beleza? Misericórdia, Murilo, o que foi? Já desliguei alguns microfones aí que estavam ligados, mas está tudo sob controle. Belezinha? Pessoal, mais algum comentário, mais alguma dúvida, algum conceito, algum exercício? Fiquem à vontade aí. Professor, se Pode você falar, puder Didi. mandar, tipo, se puder mandar alguns macetes pra gente aprender a, tipo, não decorar a fórmula, mas, tipo, saber como usar ela, quando usar, essas coisas assim, principalmente pro vestibular, mas sim, se der.
Tá, depois a gente pode fazer um apanhado geral. Como a gente já está encerrando essa parte de eletrodinâmica, só vai faltar o módulo 2, que é a parte de geradores e receptores. A gente pode fazer uma aula hiper revisão aí, super focada aí no que realmente tem aparecido. A gente já está filtrando, viu, pessoal? Bastante os tópicos que mais têm aparecido, tá? Nos vestibulares aí no Enem. Mas daí a gente faz uma apresentação aí, um slide, alguma aula gravada bem focada e resumindo os principais tópicos, tá bom? Obrigada, professor. Matheus, sim, eu estou gravando a aula, tá, Matheus? Eu vou subir para o YouTube assim que terminar, para quem não conseguiu acompanhar, ter esse acesso, e mesmo para você que estava aqui, depois se acompanhar o passo a passo aí dos exercícios, tá? Eu posto na própria aula de hoje, tá? Eu edito lá o link da aula de hoje e coloco o link do YouTube lá da aula para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Beleza. Pessoal, na aula de ontem, né, eu gravei um PowerPoint bem importante para aquela questão lá da transformação dos circuitos elétricos, né? Que é aquela para resolver aquele exercício lá da ponte de Winston que eu passei para vocês. Aquela ponte está disfarçada, né? A gente precisa adequar aquele circuito para encaixar no formato do que a gente conhece da ponte. Transformar, pessoal, circuitos complicados, ou pelo menos do jeito que ele está montado, né, em circuitos de uma forma visual mais simples, são questões muito comuns para a segunda fase, tá? Circuitos de primeira fase, geralmente, eles aparecem de um jeito que a gente está mais familiarizado. Então, para você que vai precisar ir para a segunda fase, fiquem atentos com aquela ideia lá de nomear o ponto, de fazer o ponto andar, de transformar o circuito numa reta, tá? Isso pode aparecer em exercícios mais avançados. Para nós, pessoal, o jeito que a maioria dos circuitos vai aparecer é do jeito que a gente já está acostumado, que dá para visualizar quem está em série, quem está em paralelo. Mas você que talvez tenha enxergado aí em alguma lista, alguma coisa, algum circuito diferente, é assim que a gente resolve. Vai nomeando os pontos, faz aquele jeito dele caminhar pelo fio. Se ele caminha pelo fio e não passa por ninguém, não passa por nenhum dispositivo, ele ainda tem o mesmo nome. Se ele passa por uma resistência, se ele passa por uma bateria, aí você tem que mudar o nome do ponto, de tal forma você conseguir melhorar a montagem visual do seu circuito e enxergar quem está em série e quem está em paralelo, tá bom? Eu acabei fazendo essa retomada de conteúdo, ou pelo menos essa abordagem, para conseguir resolver aquele exercício que estava na sua apostila de ponte. E é bom que já fica o conteúdo aí, porque vai que aparece algum circuito mais sem vergonha aí para você resolver, tá bom? É mais essa análise da aula de ontem, tá? E da aula de hoje, essa questão de circuitos chaveados. Na sexta-feira, pessoal, a gente faz alguns exercícios mais gerais, para na semana que vem a gente começar o módulo 2 já, tá bom? Que é de geradores e receptores. O módulo 1 ele já está praticamente no fim, tá bom? Então vai fazendo seus exercícios, passo a passo aí, utilizando as nossas aulas, para tirar as dúvidas, para você começar a semana que vem aí zerado em física com o módulo novo. Tudo bem? Belezinha? Não deixa acumular muito, hein? Bom, pessoal, tô aguardando aí no bate-papo se tem ainda alguma dúvida, algum exercício, algum comentário, tá bom? Se não tiver, eu já paro de gravar e a gente bate papo, não tem problema também. Mas se alguém tiver dúvida, esse é o momento, tá joia? Sim, André, você manda sempre os e-mails, a gente conversa lá por e-mail, mas se você precisar de algum exercício que a gente mostre aqui, né, o passo a passo, pode mandar, a gente resolve, não tem problema. Mas se eu estou conseguindo te ajudar por e-mail, sem nenhum problema. Às vezes, pessoal, no e-mail a gente manda só por escrito, né? Às vezes, para alguns eu já gravei até áudio, a gente grava um áudio curtinho aqui, a gente tenta se comunicar do jeito que é possível, né? A gente vai se virando aqui para tentar te ajudar aí nas suas dúvidas. Piccoli levantou a mão. Fala, Piccoli. Professor, eu fiquei em dúvida num dos dois exercícios que você mandou pelos slides. Da ponte? Sim, Qual é o slide? Fala para mim que eu já abro aqui. tá. Era o penúltimo, da penúltima aula.
Deixa eu ver se eu acho. Tá, eu já abro lá. Bom, o Matheus falou que tem dúvida, mas nem tanto. Bom, Matheus, qualquer coisa manda aí. O Breno perguntou se cai muito exercício envolvendo ponte junto com a amperagem. Pessoal, eu confesso a você que ponte tem sido um tópico que tem caído um pouco em desuso, tá? Desse módulo 1, o que realmente tem caído sempre é amperímetro e voltímetro, né? Que são aplicações aí bem diretas dos medidores. A questão é, vai que aparece uma ponte, entendeu? Uma ponte perdida. Tem 2 tópicos nesse módulo que fala ponte de fio, que isso eu nunca vi aparecer. É uma coisa realmente muito, muito específica. Isso faz mais de 10, 15 anos que não aparece. A ponte pode aparecer. Não é o principal tópico dentro de circuitos elétricos, mas ele ainda tem uma certa importância. Por isso que a gente investiu um tempinho para estudar, tá bom? O circuito chaveado, apesar de não ser um tópico separado, a sua apostila não aborda, eu fiz questão de abordar na aula de hoje, porque isso tem aparecido bastante, tá? Coloca uma chavinha ou outra lá, isso pode aparecer mais, tá bom? Por isso que a gente está tentando filtrar o que realmente é mais importante para você no vestibular, tá bom? Picori, confirmou aí qual que é o exercício? Que eu já abro aqui para a gente conversar sobre ele. Já te mando. Tá bom. Ponte. Estou abrindo aqui também o slide, daí a gente vai conversando junto. Foi para você, professor? Foi, pode deixar que eu parei aqui o meu que eu já encontrei, não tem problema, tá bom? Eu já coloco aqui. É esse aqui? Esse. Beleza. Esse exercício o Murilo gostou muito de resolver, né, Murilo? Troquei ontem, acho que Bastante mesmo, uns... professor. Murilo? Bastante mesmo, meu Deus do céu. Acho que eu troquei uns 8 e-mails ontem com o Murilo só para resolver esse exercício. Pessoal, vamos lá então, O vamos professor não resolver. aguentava mais, Fala de novo. o professor não aguentava mais falar comigo. Não, isso não é verdade. A gente vai ajudando aí passo a passo. Mas foi uma longa empreitada aí. Mas vamos resolver, pessoal. Vamos lá, ó. A ponte de Windson mostrada abaixo estará em equilíbrio quando o galvanômetro G indicar 0 volt. Isso a gente já sabe. Ele quer saber, pessoal, o R1 ter valor igual a quanto? Era um exercício, pessoal, de alternativa. Eu não lembro de qual vestibular que era. E nas alternativas, ele sempre colocava R1 igual a tantos R, igual a 1R, igual a 2R, igual a 3R sobre 2, entendeu? Então, a sua resposta final de R1 vai estar usando essa resistência R aqui, tá bom? Bom, para isso, pessoal, vamos utilizar a relação matemática da ponte. O que a ponte fala? Que a multiplicação das resistências opostas ela é igual. Essa relação matemática é o único jeito de resolver ponte, tá bom? Só que, nesse pedacinho aqui, nesse braço da ponte, tem uma associação em paralelo. Você percebeu? Tem 2 resistências juntas. Então, na verdade, pessoal, a gente vai ter que juntar essas resistências numa coisa só. Então, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Aquele braço ali, ó. Nossa, que letra ruim. Deixa eu trocar aqui a letra. Espera aí. Cadê um Arialzão aqui, padrão? Isso. O que eu vou fazer? Aquele R que está em paralelo com o R1, eu vou chamar de X. Tá bom? Depois a gente usa a fórmula da associação em paralelo, mas eu vou chamar aquelas 2 resistências, eu vou juntar numa coisa só, vou chamar de X. Tudo bem? Vai facilitar a minha vida. Se liga na ideia. Vou multiplicar em cruz as resistências pela relação de Winston. Então, como vai ficar? 300 vezes X, 300 é oposto ao X, tudo bem? Isso é igual a 150 oposto ao R. Perfeito? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou isolar o meu X. Então, o 300 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. X é igual a 150R dividido por 300. Todos comigo? Pessoal, 150 dividido por 300 é metade, né? Então vai ficar R dividido por 2. 300 é o dobro de 150.
Como 300 está embaixo, fica metade. Concorda comigo? Isso é o x. Guarda isso aqui. Isso aqui é o x. Mas o x, pessoal, ele é também uma associação em paralelo. Então eu posso calcular ele utilizando aquela relação que a gente já conhece, que é o produto pela soma. Tudo bem? São duas resistências. Produto pela soma só vale para duas resistências em paralelo. Não esquece disso, tá? Então como é que a gente vai fazer? O x pode ser calculado pela associação de resistores em paralelo. Então vai ficar R vezes R1 dividido por R mais R1. Concorda comigo? Essa é uma outra forma da gente escrever o x. O produto dividido pela soma. Beleza? Só que a gente descobriu, pela relação de Winston, que o x também vale quanto? R dividido por 2. Tá aqui, ó. R dividido por 2. Acompanhou a ideia? Então, eu escrevi, pessoal, a mesma coisa, que é o x, de duas formas diferentes. Uma é utilizando a associação, que está aqui em paralelo, e a outra é utilizando a relação da ponte de Winston. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Agora eu vou multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz. Então, como vai ficar? Esse R multiplica o denominador e o 2 sobe multiplicando lá em cima. Tudo bem? Então, vai ficar ó, R chuveirinho, pessoal. Cuidado, ó. Tem uma soma ali naquele denominador. Então, eu preciso colocar um chuveirinho ali para fazer a minha distributiva. Concorda comigo? Isso vai ser igual ao quê? O 2 que multiplica R vezes R1. Todos comigo? O R está multiplicando a soma, R mais R1, e o 2 subiu multiplicando R vezes R1. Ok? Pessoal, distributiva aqui do lado esquerdo comigo. Ó. R vezes R, R ao quadrado. Mais R vezes R1, R vezes R1. Não consigo mexer. Isso é igual. Do lado direito, também não dá para fazer mais nada. 2R1. Pessoal, olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu tenho RR1 desse lado e eu tenho RR1 desse lado. Dá para juntar esses caras numa coisa só. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar esse RR1 para o lado esquerdo, para o lado direito, perdão, para o outro lado. Ele vai passar para lá subtraindo, trocando o sinal. Concorda comigo? Então vai ficar R ao quadrado igual 2RR1 menos RR1. Pessoal, que número que está aqui na frente escondido? É 1, né? Quando não tem um número multiplicando a quantidade, é 1, né, pessoal? E olha o que aconteceu aqui, ó. RR1, pessoal, é um abacaxi. Outra fruta que você gosta, sei lá. É um abacaxi. Então, o que o exercício está mostrando? 2 abacaxis menos 1 abacaxi, isso é igual a 1 abacaxi. Percebeu? 2x menos 1x é igual a 1x. Então, 2RR1 menos 1RR1 é igual a 1RR1. Só que eu vou tirar esse 1 aqui para não me atrapalhar. E olha o que aconteceu, pessoal. Esse R ao quadrado daquele lado, eu não posso escrever como R vezes R? Sim ou não? Posso, né? Isso é igual a R vezes R1. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque agora eu tenho R desse lado, multiplicando, e R desse lado multiplicando. Eu posso cancelar. Corta esse R com esse R, o que vai sobrar? R é igual a R1. Olha só! Tá aqui, pessoal. Então, tá resolvida a pergunta. Para que isso ocorra, R1 deve ter valor igual a R. Pronto. Tá resolvido. São resistências de mesmo valor, pessoal. Tá aí. E professor, só uma coisa também. Pode falar, André. Tem outro jeito que se resolve em vez desse aí que você resolveu? Conta para mim como é que você resolveu. Bom, eu fiz paralelo, um R1 vezes R1, e aí de baixo é R1 mais R. E coloquei R risquinho, para saber que ele é formado de paralelo. Ok. Aí fiz a mesma coisa por 300 vezes R riscado uma linha, igual a 150 por R. Aí 2 vezes R em uma linha, igual a R. Depois fiz a parte que é do paralelo. Aí, passando multiplicando, eu tirei R.
tirei o R, que multiplica. Aí coloquei 2 vezes R1 igual R mais R1. Aí 2R1 menos R1 igual R. É isso aí, Aí André. R1 igual a R. Tá certinho. Foi isso. Você resolveu de uma forma muito parecida com o que eu fiz. Você chamou de uma outra coisa e você carregou a associação em paralelo na conta de Winston. Mas tá certinho. Não tem nenhum problema. Tá certinho que você fez. Sim. Parabéns. Tá bom? Pessoal, Sim, na isso verdade, foi esse exercício, a maior dificuldade, vamos dizer assim, talvez seja a manipulação algébrica. Porque a física do exercício, ela era um pouco mais acessível. Aí eu usava Winston e usava associação em paralelo, né?